Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 11 de fevereiro. Lembre-se, se você não tiver inscrito ainda, se inscreve aqui de forma gratuita no canal e também, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixa um like, deixa um joinha nela. Vamos logo para a análise aqui, que hoje tem muito ativo. Tem ativos de recomendações, tem a recomendação de entrada que eu fiz no pregão de hoje, tem a operação que foi encerrada no pregão de hoje, os destaques, tem pedidos de análise. Eu só já fazer um parênteses aqui, eu só consegui atender pedido de análise aqui dos membros e dos inscritos, que é a ordem de prioridade. Tinha mais pedidos das pessoas que não estão inscritas. Se você é uma pessoa que não está inscrita e fez um pedido de análise, teve pedido ali de Elet 3, SUSB3, que eu não consegui atender por não ser inscrito aqui. E também já tinha bastante pedido de quem é inscrito e quem é membro do canal, que tem prioridade. Então, se você não for inscrito, se inscreve aí, aumenta a sua chance do pedido ser atendido. E pode repetir o pedido, quem não foi atendido no dia de hoje, quem sabe já dá certo aí para a próxima análise de fechamento do pregão. Agradeço aí a compreensão. Vamos lá falar aqui dos ativos, começando pelo Ibovespa. O índice aqui no pregão de hoje fechou em alta de 0,76%, conseguindo anular essa barra de baixa, então é um ponto positivo. Manutenção, fechou acima da média no pregão de ontem, manteve-se acima da média, então está dentro de um viés de alta e dentro de uma tendência de alta. A expectativa seria do Ibov buscar essa região aqui dos 129 mil a 130 mil pontos. Então essa é a expectativa para o Ibovespa, seria o caminho mais provável. Para anular essa expectativa ou trazer uma chance de reversão da tendência, Ibovespa abaixo dessa mínima aqui já vai ficar algo mais relevante, né, que ela faz esse zigue-zaguezinho aqui fraco em termos de fechamento, né, e depois vem aqui em cima. Então voltar aqui para baixo já começa a ter um aspecto mais negativo, um retorno do preço para baixo, 124,319. A tendência muda se voltar para baixo aí do 123,278. Seguindo para a gente falar agora do mini índice, falando aqui de day trade, lembrando que no pregão dessa quarta-feira vai ter um vencimento, já está até o aviso aqui, ativo está em leilão e próximo da data de vencimento, que é amanhã. Então amanhã, a partir de amanhã, o INJ 25. Tá? Então fica atento aí para negociar a partir de amanhã, negociar em um INJ 25. Gráfico de 60 minutos. Tivemos aqui, ó, parada em cima da média e uma sinalização de alta, que dentro do que foi comentado ontem, se tivesse alguma sinalização de alta, que ficaria mais interessado em buscar a operação de compra, tentar pegar um pedaço desse movimento de subida em busca de níveis de resistência. Chegou no nível de resistência e está aqui patinando nesse patamar. E lateralizou aqui nessa região. Então o ideal é ter algum indício aqui de saída dessa região, seria ainda olhar um pouquinho mais para compra ou para venda abaixo desse nível aqui, ó. Abaixo que nível? Preferencialmente abaixo do 126,260. E para compra, preferencialmente acima do 126,640. Aqui tem uma série de resistências, né? Tem essa aqui, ó, aqui para trás, tem essa região aqui, ó, de dois topos anteriores, essa aqui e essa aqui. Então é uma região importante, que o ideal é que pelo menos uma dessas regiões passe a funcionar como suporte para buscar operações aí no pregão seguinte. Olhando para o gráfico aqui de 5 minutos, ó, dá para ver que a gente teve esses topos, conseguiu ficar um pouco tempo acima e não conseguiu ir para cima, se sustentar acima das médias, se abre caindo, perdendo essas mínimas aqui, gerando sinal de baixa abaixo do patamar que eu mencionei, melhor ainda para venda. Daria até para buscar venda aí um topo descendente abaixo dos 430. Tá? Melhora, logicamente, se vier para baixo de 260, significa dizer que o mercado ganhou força aqui para baixo, reforça uma chance de buscar a venda, tentando pegar um movimento maior aqui de baixo para essa região aqui. E para venda, desculpe, para compra, o ideal é acima dessa região de topos anteriores, o mercado gerando sinalizações de alta acima da média, no gráfico de 5 ou de 10 minutos, fundo ascendente, preferencialmente para compra. Depois de mini índice, mini dólar, seguindo a tendência de baixa de curto prazo, o dólar abaixo da média, lembrando, já estava fraco esse movimento, já mencionei isso aqui na última análise, segue apontando mais para baixo, mais uma quebra aqui de mínima do pregão anterior, não consegue, aqui tinha superado a máxima, já tinha perdido a mínima no mesmo pregão, gerou um sinalzinho de alta fraco ontem, perdeu a mínima já desse candle. Então a expectativa segue sendo mais negativa aí para o dólar, de buscar uma região aqui de suporte, não só a região aqui dos 754,
5.754 como a região dos 5.707. Para mudar realmente um pouco mais, criar um viés um pouco maior de alta, um fechamento acima da média, acima de todas essas máximas aqui anteriores, que seria ali acima dos 854, com nova máxima no pregão seguinte, reforçaria a chance de principalmente focar mais em operações de day trade na ponta compradora. Nesse momento, olhando para o gráfico 60 minutos, cai, tenta subir de maneira fraca, se abrisse caindo, focando aqui mais em venda para baixo que da média, seria um foco mais em venda. Fez esse movimento para baixo, daria até para buscar a operação de venda, lateralizou abaixo da média, então abriu caindo, focaria em venda ainda, olharia mais para venda. Compra, se aqui tem uma região bem definida aqui de nível de preço em termos de que é uma resistência importante. Fundo anterior, aqui bateu, voltou, ou seja, resistência. Aqui já passou a fechar acima e ficou acima, batendo como suporte. Aqui de novo suporte novamente, enfim. Sinalizações de alta acima desse nível é o que chamaria atenção para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos no mini dólar, ou seja, acima dos 797 ou arredondando para 5.800. Abriu caindo abaixo do fechamento do pregão de hoje, enfim, abaixo dos 781, ficaria mais para buscar a operação de venda aí, de topo descendente ou pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Depois disso, vou falar das ações. A PTR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma estabilidade, 0 a 0 basicamente. A ação não consegue ficar acima ali da média, então mantém ainda um leve viés de baixo. Por quê? Porque ela está gerando um sinal de alta, que já são 2 pregões tentando subir e ainda não conseguiu. Mantém ainda a possibilidade de ter algo maior aqui para cima, mas não seria algo que eu já mencionei aqui para vocês, a tendência está indefinida, e pelo contexto como um todo não me chamaria atenção para compra, mesmo que esse ativo, nossa, gerou uma baita alta. Seria um alta que eu não pegaria falando de operação de swing trade, porque o cenário não encaixa dentro da minha metodologia para compra nesse papel. Se perder a mínima aqui, reforça a expectativa de ter algo mais para baixo, buscando esses níveis de suportes, primeiramente na faixa dos 36,20, depois na faixa dos 35,62. Vale 3, queda hoje 0,43, abriu caindo, reverteu, só colocar aqui, voltar a ter o ajuste, reverteu, não reverteu a queda, né? Reverteu, bateu lá embaixo, bateu na média e voltou aqui a gerar um candle até no formato aqui de um martelo, né? Mas de maneira geral, a tendência continua sendo de alta, ela veio fechar o gap, não fechou completamente no fechamento aqui desse candle, mas bateu no nível de suporte do início do gap junto com a média e fechou mais próximo da máxima. Fica com a expectativa ainda de poder buscar uma região aqui dos 56,40. Quem tiver ainda posicionado no ativo, no gráfico de... Nossa, ficou bem ruim no gráfico de 60 minutos, né? Bem ruim mesmo, ou seja, para quem está posicionado, saída, se fechar ali um candle de 120 abaixo do 54,31, ou no gráfico diário, fechou abaixo desse patamar, gerou nova mínima, sairia dessa posição comprada no papel. E compra também não me interessaria muito não, por mais que ela possa subir aí nos próximos pregões. Falando aqui dos ativos que temos posição. Primeiro, encerramento de uma venda que eu fiz em Move3. Essa venda foi realizada aqui após esse fechamento abaixo da média, tentando pegar a movimentação para baixo. Ela chegou a ficou a 2 centavinhos do objetivo. 2 centavos. Aí eu coloquei o stop de proteção de lucro, e esse stop de proteção de lucro foi acionado aqui hoje, ao superar, olhando para o gráfico 120 minutos, ao superar essa máxima aqui. Então, essa operação de Move 3 gerou um leve ganho, um ganho de 1,37% na operação, no capital total um crescimento de mais 0,1%, né? Apenas protegendo ali para não sair mais perdendo dessa posição que ficou muito próximo do objetivo. Os outros ativos que tem posição aqui, na realidade eu coloquei numa ordem errada, deixa eu só ajustar aqui a ordem, vou falar primeiro de CPLA6, depois eu vou falar aqui de VIVT3, a ordem que eu fui recomendando no pregão de hoje. Então vamos lá, recomendações no pregão de hoje. CPLA6, recomendação no dia de hoje, depois que ela abriu ali o pregão bem, eu até chegou a oscilar aqui em cima, voltou aqui embaixo, fiz recomendação de compra nesse papel. Essa ação, a recomendação desse ativo foi de buscar um objetivo em R$10,21. Ela bateu nos 10,21, só que
Antes disso, lá quando estava na faixa de uns R$10,08, eu alterei o objetivo, mandei uma mensagem dentro do aplicativo, alterando o objetivo dessa operação, tentando pegar uma melhor relação risco-retorno para não sair como um day trade no dia, a não ser que batesse num próximo objetivo com a melhor relação risco-retorno. Então o objetivo dessa operação já foi alterado, e o stop também já não saímos mais perdendo dessa operação alta de 2,24%. Lembrando, é um ativo que eu já tinha feito uma recomendação de compra na semana passada, que não foi executada aqui nesse candle, e que eu fiquei monitorando, inclusive falei no vídeo de oportunidades da semana que eu ficaria atento nesse papel para uma possível compra, e essa compra foi executada hoje. Depois disso, veio VT3, recomendação no pregão de hoje, também é um ativo que eu já vinha de olho, e comentado também ali separado, na realidade, para ser monitorado no decorrer da semana. Eu faço isso no final de semana, passo algumas horas no final de semana avaliando o mercado em busca de oportunidades, compartilho diversas oportunidades dentro do vídeo Oportunidades da Semana, que fica disponível inicialmente para membros do canal e depois é aberto aqui na quarta-feira para todos vocês. Então aqui, recomendação de compra no pregão de hoje, nessa sinalização de alta. Já andou razoavelmente bem a operação em relação ao nosso preço de entrada. Objetivo dessa operação, eu já cheguei até a alterar o objetivo dessa operação. Já cheguei até mudar o objetivo dessa operação, tentando pegar um objetivo um pouco mais longo. Também está lá dentro do aplicativo, já foi mencionado no aplicativo qual o novo objetivo dessa operação. Stop ainda não alterei, tá? Sigo com o stop numa mesma posição. Enfim, é um ativo que para mim, ainda isso aqui é um contexto de alta, e ela passou um tempo aqui meio que corrigindo bem fraquinho a queda, e agora começou muito forte o movimento de subida. Vamos ver se ela consegue dar sequência aí nos próximos pregões. Já conseguiu gerar ali um pivôzinho de alta em termos de oscilação. A superação da máxima no pregão de hoje reforça a expectativa de alta dessa ação. Gráfico 120 minutos, se fizer algo assim também, ó, fundo ascendente, fica interessante para compra para quem está de fora, com um stop mais curto na operação. Depois de VIVT3, raio 3, recomendação de compra também no pregão de hoje. Ela gerou um bom movimento aqui de subida e estourou aqui topo mais relevante ali da tendência de baixa, então anulou a tendência de baixa, lateralizou aqui mais para cima ali das médias e gerou uma sinalização de alta no pregão de hoje. Então recomendação de compra tentando pegar a continuidade do movimento de alta. Stop da operação objetivo, quantos por cento alocar de todas as operações que foram recomendadas, está dentro do aplicativo DV Invest. Você pode acessar via iOS, via Android, ou também você pode acessar via web app.dvinvest.com.br. Seguindo para falar aqui das operações que a gente tem em aberto. Já estava em aberto. Magazine Luiza fechou estável, fica ali na confusão entre as médias, ainda sem nenhuma mudança em relação ao stop dessa operação. Vamos ver se ela consegue romper aí para cima. Foi até legal ela ter feito isso, perdeu essa mínima. Se amanhã romper essa máxima aqui, ó, 7,47, reforça a expectativa de ter algo mais para cima. Tá? Ela está num ponto importante, olhando para o gráfico semanal, olha, bem em cima ali da média. Ideal que ela rompesse isso aqui, ó, porque aí aumenta a chance dela ter uma correção maior dessa queda aqui, ó, dessa última pernada de baixa do gráfico semanal. De poder buscar não só o 7,83, mas também 8,44 seriam as próximas retrações. Enfim, vamos ver os próximos pregões aí no papel. Qualquer mudança de stop que eu venha fazer nessa ação, você vai receber aí a notificação no seu celular, na palma da sua mão. CIAB3, ativo que, olhando para o gráfico diário, fechou em alta de 0,92%, está aqui brigando em cima desse nível de resistência, gerou ali um pivôzinho de alta, mas não está andando tanto ainda. Se amanhã conseguir fazer isso aqui, também reforça mais a chance de subida, se superar os 10,07. Nenhuma mudança em relação à nossa entrada ainda em CIAB3, tá? Seguimos posicionado no papel, preço acima do nosso preço de entrada nesse momento. Qualquer mudança que eu venha fazer também nesse ativo em termos de stop, fica atento aí no aplicativo. O outro ativo depois de CIA é ZTC3, que hoje começou a andar bem. A gente tinha feito a recomendação também no pregão de ontem de ZTC3, andou bem no pregão de hoje, alta de 2,11%, chegou até bater lá na faixa dos R$13,34, o objetivo está mais para cima ainda. Mas, enfim, não chegou a bater na relação de retorno ainda de 1 para 1, mas ficou atento aí no papel nos próximos pregões, aguardando mais 1 a 2 candles aqui para uma possível mudança de stop, ainda sem mudança.
O outro ativo é a Alus 3, que estamos dentro também desse papel, seguimos comprados, a recomendação foi feita no pregão de ontem, fechou hoje em leve alto, 0,36%, nenhuma mudança em relação ao stop inicial da operação. Seguindo para falar de destaques do dia aí, de alta dentro do Ibovespa, de alta e de baixa, o primeiro Carrefour, alta de 10,08%, chegou a estar em alta expressiva. Tem um anúncio aí do ativo de poder fechar capital aqui na nossa bolsa. Então, enfim, a alta aí relevante, ela já tinha feito uma mudança ali de tendência, lateralizou aqui. Eu cheguei até a separar esse papel para uma entrada, mas, enfim, não encaixou devidamente a forma como ela oscilou aqui. Para quem comprou já um rompimento aqui, ó, esse rompimento, não gerou stop, que seria o stop mais bem posicionado, seria abaixo aqui dessas mínimas, tentando ficar no papel, mandou bastante no pregão de hoje, inclusive fechando um gap de baixa ali para trás. Segue dentro de um contexto de alta de curto prazo, operações mais de curtíssimo curto prazo no papel, fundo ascendente no gráfico 120 minutos chamaria atenção para alguma compra ainda, tentando pegar algo maior para cima na ação. CSNA3, queda de 2,21%. A CSNA3 não foi o destaque de baixa dentro do Ibovespa, o destaque de baixa foi a Azul 4. Só que, como já foi o destaque de baixa no pregão de ontem, a Azul, até brinquei, né, que chama Vermelho 4 a ação, então não optei por trocar o ativo, não falar de novo de Azul aqui, conta da queda dela no dia. Fala de CSNA3, foi a segunda maior queda aí, e essa queda não é muito representativa ainda, por quê? Porque está entre as médias. Então, dentro das médias aqui, não vejo nada significativo aqui, papel em termos de até de entrada. O setor ainda fica meio... Eu falei isso no Radar da Semana, está disponível o vídeo aqui, ficou disponibilizado aqui agora. Falei no final de semana, disponibilizei para os membros aqui do canal, falando sobre a questão do setor que eu ficaria um pouco mais receoso para entrada, setor de materiais. Então aqui, para mim, não tem... Dalton, e se fizer um pivô de alta? Teria que forçar mais a barra para fazer essa compra aqui e colocaria menos capital. Tá? Não é algo que não se encaixa tão bem para mim nesse momento, não ser CSNA3. Apesar de estar aqui no gráfico diário com zigue-zague ascendente e dentro de um movimento que tem uma representatividade maior de força por parte dos compradores, que cria uma expectativa de poder gerar aqui uma nova máxima. Olhando para o gráfico aqui de 120 minutos, se vem aqui embaixo, né, bate aqui e gera algum candle um pouquinho mais forte aqui com nova máxima no candle seguinte, não um candle assim forte, que depois não gera nova máxima, demora a gerar nova máxima, tem que ser logo na sequência para abrir uma compra. Então o ideal é que tivesse algo mais forte aqui para fazer essa entrada aqui pelo gráfico 120 minutos, tentar comprar mais próximo da zona de suporte com a sinalização de alta para tentar pegar algo maior aqui para cima. Ativos aqui, os pedidos, a análise vai ficar um pouquinho maior, né, do que o normal, porque a quantidade de ativos que eu estou abordando nessa análise do pregão de hoje. Lembrando, se for útil para você de alguma forma, deixa um like, um joinha, agradeço. YouTube 4, alta de 1,05%, a ação segue dentro da sua tendência de alta de curto prazo, onde ela se encontra nesse momento não me gera compra, por mais que ela possa buscar ali níveis de preço mais acima, como por exemplo a região aqui dos 35,23 a 35,30, que é um gap de baixa, até mesmo o topo aqui anterior na faixa dos R$36. Me chamaria um pouquinho mais atenção após uma correção um pouquinho maior aqui assim, ó, sustentando em cima da média, para abrir um espaço maior para os níveis de resistência, seja esse aqui, para gerar uma melhor relação risco-retorno. Mas para quem está comprado, dá para manter a compra, inclusive com um stop bem definido aqui abaixo de 120, abaixo desse patamar, se não quiser colocar na última mínima ascendente abaixo da última mínima ascendente do gráfico diário. Então ficaria aqui abaixo dessa região, que seria ali um stop na faixa dos 33,69. NVDC34, pedido aqui de membro do canal. A SBDR vem de uma queda que foi bem forte aqui, assim, ó, que depois da grande queda não gerou algo tão relevante para baixo. Pelo contrário, o mercado já reagiu, voltou para um patamar importante, que é um patamar onde o ativo pode, aqui um pouco mais acima, uma região ali que começa na casa ali dos 16,10 e vai até um patamar de 16,60. Essa faixa de preço é uma zona de resistência muito relevante de vários fundos anteriores. Então,
comprar esse BDR aqui nesse nível de preço não me chamaria a atenção para fazer isso. Agora, se ficar aqui assim, ó, der uma enrolada aqui assim, ó, ficar alguns pregões enrolados entre as médias e depois gerar algum pivôzinho de alta, algum sinal de alta um pouco mais relevante, chamaria atenção para arriscar uma compra não só para o fechamento do gap, mas aqui para essa região de topos mais acima. É o que daria para se fazer. E se eu tivesse posicionado, caso ocorresse aqui algum topo fechando abaixo da média com nova mínima, seria um principal sinal de saída dessa posição. Tá? Lembrando que é um ativo que, olhando para o gráfico semanal, é um pouco mais ali indefinido no semanal e no diário, olhando para os movimentos principais, a tendência ainda é de baixa. O topo principal está aqui, a tendência ainda é de baixa, apesar dela ter perdido um pouco da força da tendência de baixa. Depois desse ativo, eu vou falar de Embraer, queda de 1,39%. Olha só, Embraer, um grande candle de alta, né, que eu tinha comentado, isso aqui eu não entraria comprando, muito grande o candle, o stop fica mal posicionado, ou o stop fica muito grande, vai ter que exigir muito para cima. Ativo reverteu esse grande candle de alta, não é algo bom. A tendência de alta vai ser revertida se ela perder essa mínima aqui, ó, se ela oscilar abaixo de 57,18, que foi a mínima registrada no dia 4 de fevereiro. Como essa ação já tem um movimento muito longo de alta no gráfico mensal, fica uma chance de ter ou movimento lateral ou movimento de baixa. Aí fica fácil, você falando que já acontece de ter esse comentário, né? Vai ficar de lado ou vai cair? A questão é, esse é o mais provável. A gente está tentando identificar o que é mais provável para estabelecer algum tipo de algo mais objetivo, que é qual seria a estratégia de entrada, né? Então, se eu tenho uma expectativa na minha leitura, que pode estar errada, desse papel ficar um pouco mais lateral ou mesmo ter um movimento para baixo, buscar a alternativa de compra é o que eu não me chamaria atenção nesse momento. E se fosse fazer isso, seria mais para arriscar em níveis importantes de suportes. É isso que eu falo que em termos de objetividade seria, eu vou buscar a compra aqui agora ou não. No ponto onde se encontra, eu não faço nada. E se tivesse posicionado de alguma forma, quisesse colocar o stop mais bem posicionado, seria abaixo dessa mínima aqui, abaixo de 57,18. XPBR31, alta de 1,68%. Alta de 1,68%. Será que carregou aqui? Tá certo essa variação? Deixa eu só ver aqui. Embraer, tá certo. XPBR31, 1,68. Dia... Não, aqui tá errado. Aqui não carregou o dado. Será que eu anotei certo? Agora que carregou, demorou. O Profit deve ter dado uma travada, agora que carregou. Peço desculpas aí. Então agora sim carregou. XPBR31 segue dentro de um contexto de baixa, topos e fundos descendo. Olha só a força da queda aqui e a lateralização, fraqueza para subir. Quando chega na média, não ganha força e vem de novo uma pressão vendedora. Fraqueza de novo para subir, nova sinalização de alta. Segue apontando para baixo, o ativo segue sendo aqui, pelo menos olhando, só ver se está tudo. Não, ainda tá errado aqui, em 30/12. 30/12. E o pior que é o seguinte, olha só lá o gráfico semanal, tá certo. 10/2. A semana começou no 10/2, beleza. Tá aqui dentro de uma... Vou falar pelo gráfico semanal, tá dentro de uma tendência de baixa, corrigindo essa tendência de baixa. O último movimento de queda é esse aqui. Então a gente tem ali alguns níveis de retração que são pontos importantes de resistência. Parou em cima do nível de resistência que aqui no gráfico diário, aqui, esse ponto aqui no gráfico diário com certeza é um topo descendente, era um topo que parou em cima, entrou pressão vendedora, parou ali durante 2 semanas e agora está tentando sair dessa região em busca não só dos 85,20, como também dessa região de fundo anterior. Então é uma ação que continua dentro de uma tendência de baixa de médio, principalmente mais para médio prazo, mas que está no processo de recuperação. E aí isso aqui representa ali uma tendênciazinha de alta no gráfico diário. Deixa eu ver se atualizou aqui para mim. Infelizmente, não, por algum motivo o Profit não está atualizando aqui para mim. Então vou ficar devendo a análise de curto prazo vista pelo gráfico diário. Deixa eu ver se o gráfico 120 minutos. No gráfico 120 minutos tem os dados. Estranho, né? No diário não está gerando isso aqui. Mas o gráfico 120 minutos reforça o cenário de tendência de alta no papel.
Observa aqui o comportamento do preço em relação à média, fica pouco tempo abaixo, TS já sobe, fica pouco tempo abaixo, já volta para cima, então segue dentro de um viés mais de alta. Quem tiver posicionado já tem a opção de colocar um stopzinho abaixo dessa região aqui, ó, dos 77,59. E eu já mencionei os próximos níveis de desafio de resistência para esse BDR. B3SA3, ação dentro de uma tendência de alta de curto prazo, gerando um processo de lateralização, foi um dos papéis também que eu anotei para busca de oportunidade, mas não encaixei ainda a entrada. Então, vou continuar de olho, ver se mais para frente, pode ser na próxima semana, enfim, dei uma enroladinha aqui assim, gerou um novo sinal de alta, me chamaria atenção para compra. Dalton, e se romper isso aqui? Eu ficaria de fora, pode até dar certo, mas eu ficaria de fora. Mas eu aguardaria algo mais aqui. Eu vou acompanhar os próximos pregões para ver se encaixa alguma entrada no papel. Ainda continuo na minha seleção de ativos que eu posso buscar oportunidade de compra de swing trade. Mas de cara aqui, com esse candle de hoje, aqui com essa alta de 0,72, mesmo com as superações das máximas anteriores, ainda não bateria entrada para mim não. É isso, amigos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha. A análise foi mais longa aqui pela quantidade de ações, de ativos que a gente abordou aqui nessa análise. Espero que seja útil de alguma forma. Comenta aqui embaixo, coloca aí os próximos ativos que vocês querem que sejam analisados para a próxima análise de fechamento. Até mais. Grande abraço.